Bom, o corpo humano é constituído por uma quantidade imensa de células. Algumas literaturas trazem o valor aproximado de 75 trilhões de células. E para que cada tecido funcione de forma integrativa, é mais do que necessário que essas células se comuniquem entre si. E essa capacidade em que as células possuem de receber e responder a sinais é fundamental para a vida, de modo que uma informação eficiente é aquela em que a mensagem é entregue de forma rápida e também de forma clara. Sendo assim, o estudo da comunicação ou sinalização celular está tradicionalmente focada no estudo dos mecanismos moleculares da sinalização extra e intracelular. Para discutir esse assunto, é importante que nós conheçamos alguns conceitos. Bom, vamos iniciar tentando compreender o que é um receptor. Trata-se, portanto, de uma proteína específica na membrana plasmática ou no interior de uma célula-alvo, o qual o mensageiro químico se liga, invocando assim uma resposta biologicamente relevante nessa célula. Sendo assim, o receptor é então quem recebe ou identifica a mensagem, podendo ser uma proteína ou uma glicoproteína, e estar encontrado na membrana celular ou no interior da célula, como nós veremos adiante. Um outro conceito importante é o conceito da especificidade, que está relacionado à capacidade que uma célula ou que um tecido tem para responder a um determinado mensageiro químico, uma vez que possua um receptor específico para esse mensageiro. Desse modo, somente as células que expressam o receptor correto podem ligar a um mensageiro específico, de modo que a mensagem é então direcionada a apenas um grupo de células. A quantidade ou número de receptores ocupados pelo mensageiro está relacionado ao processo de saturação. Sendo assim, a resposta de uma célula a um determinado mensageiro químico aumenta à medida que a concentração desse mensageiro químico extracelularmente também aumenta, uma vez que o número de receptores ocupados também aumenta. Sendo assim, nós podemos dizer que há um limite superior para a capacidade de resposta da célula, uma vez que o número finito de receptores tornam-se totalmente saturados em algum momento. A afinidade trata-se da força ou a atração com que um mensageiro químico tem para se ligar com um receptor. Sendo assim, um receptor com uma alta afinidade se ligará ao seu mensageiro químico, ainda que este esteja em baixas concentrações. Sendo assim, a diferença de afinidade entre os receptores possui implicações importantes na prática clínica, uma vez que essa alta afinidade do receptor a um ligante implica também na administração de baixas doses medicamentosas para que estes sejam estimulados e desencadeiem
uma resposta biológica. Competição. Trata-se da capacidade de diferentes moléculas competirem ou concorrerem com um ligante pela ligação ao seu receptor. Ou seja, os mensageiros químicos competem entre si para se ligarem ao receptor. Essa competição normalmente ocorre com mensageiros que possuem semelhanças em seus componentes estruturais. Um agonista é um mensageiro químico que se liga a um receptor e desencadeia uma resposta biológica na célula. Em farmacologia, refere-se frequentemente a uma droga que imita a ação de um mensageiro químico natural. Sendo assim, o antagonista é o ligante ou a molécula que compete com o ligante natural ou com a droga pela ligação ao seu receptor, mas que ao invés de ativar uma sinalização, impede as ações do ligante natural. Ou seja, o antagonista apenas bloqueia o receptor para impedir a ligação com o mensageiro químico natural, ou a ação de uma droga, um agonista. Um outro conceito importante é o down regulation, ou regulação negativa, ou desregulação. Esse fenômeno está relacionado a uma diminuição na expressão do número total de receptores de uma célula-alvo. E isso pode ocorrer em resposta a uma alta concentração extracelular por um longo período de tempo de um determinado mensageiro químico. Ou seja, a regulação negativa, down regulation, tem a intenção de reduzir a capacidade de resposta de uma célula-alvo à estimulação intensa ou frequente de um mensageiro químico. Ou seja, o down regulation dessensibilizam essas células. Enquanto que no up regulation, ou regulação positiva, ocorre um aumento no número total de receptores em uma célula-alvo, de modo que a célula possa responder a uma baixa concentração extracelular de um determinado mensageiro químico. Ou seja, é o oposto do down regulation. Nesse caso, as células aumentam a expressão de receptores. Bom, nosso corpo usa dois métodos básicos de comunicação celular: o de curtas distâncias e o de longas distâncias. Vamos começar pelo primeiro. No caso das curtas distâncias ou comunicação local, as células se comunicam por meio das junções comunicantes ou junções gap, que permitem a comunicação direta de sinais químicos e elétricos por essas junções. Uma outra forma de comunicação depende do contato direto entre as células,
onde moléculas presentes na superfície da membrana celular de uma célula se ligam a moléculas presentes na superfície celular da outra célula. Geralmente, esse tipo de sinalização envolve as moléculas de adesão celular, ou seja, são aquelas que nós já estudamos anteriormente: desmossomos, hemidesmossomos, ocludinas, que são unidas ao citoesqueleto celular ou também são ligadas a enzimas. Bom, a comunicação local utiliza também sinais autócrinos e parácrinos. Um mensageiro químico que atua sobre a própria célula que o liberou é chamado de sinal autócrino, ao passo em que o mensageiro químico em que atua em uma célula vizinha é chamado de sinal parácrino. Um bom exemplo desse tipo de sinal parácrino é o realizado pela histamina, substância que é liberada por células danificadas e que causa a vermelhidão do tecido local. Já a comunicação de longa distância é realizada pelo sistema endócrino, onde células endócrinas liberam os seus mensageiros químicos no sangue, que então distribui esses mensageiros pelo sistema circulatório, que então libera esses mensageiros em vários tecidos. No entanto, esses mensageiros químicos, chamados de hormônios, só irão estimular uma resposta biológica em células-alvo que possuam um receptor específico para esse hormônio, ao passo que células que não possuam receptores para esses hormônios não irão executar resposta alguma. Um outro tipo de comunicação a longa distância envolve o sistema nervoso. Nesse tipo de comunicação, uma célula neuronal, um neurônio, combina sinais elétricos que estimulam a liberação de sinais químicos, ou seja, no nosso caso, neurotransmissores, que então são liberados e atuam nos receptores das células-alvo. Esse tipo de comunicação é considerada de longa distância, uma vez que os axônios de alguns neurônios podem atingir um tamanho aproximado até de 1 metro, ou às vezes até um pouco mais. Um exemplo desse tipo de comunicação ocorre na transmissão sináptica entre neurônios somáticos e as células musculares. Em uma segunda modalidade envolvendo células nervosas, esses mensageiros químicos, agora chamados de neurohormônios, são liberados também na circulação sanguínea, que irá distribuir esses mensageiros químicos por todo o tecido, de modo que eles apenas irão interagir com células-alvo que possuam receptores específicos para esses mensageiros. Bom, com relação aos receptores, eles podem estar localizados na superfície da membrana celular, sendo assim denominados de receptores de superfície, ou podem estar presentes no citosol ou no núcleo celular, sendo estes denominados de receptores intracelulares. O primeiro caso
geralmente envolve moléculas sinalizadoras lipofóbicas, enquanto que no segundo caso envolve moléculas sinalizadoras geralmente lipofílicas, uma vez que difundem-se mais facilmente pela barreira da bicamada lipídica. Bom, os receptores de superfície podem ser categorizados em 4 diferentes tipos. Os receptores acoplados a canal, também chamados de receptores ionotrópicos, onde a ligação do ligante ao sítio do receptor ou do canal faz com que esse canal altere a sua permeabilidade, ou seja, abrindo ou fechando. Também existem os receptores acoplados à proteína G, também chamados de receptores metabotrópicos, onde esses receptores possuem o seu sítio de ligação ao ligante no meio extracelular, enquanto que uma porção intracelular está associado a uma proteína G, uma estrutura constituída por 3 subunidades: beta, gama e alfa. Nós vamos discutir esse tipo de receptor de forma mais específica adiante. Existem também os receptores enzimáticos, onde a ligação com o ligante ativa o sítio catalítico do receptor, que está localizado no meio intracelular. E também existem os receptores integrinas, que geralmente estão ligadas a proteínas da matriz extracelular, componentes da matriz extracelular, que então transferem informação para proteínas do citoesqueleto ou enzimas onde estão ancoradas. Bom, os receptores são proteínas de membrana que facilitam um processo chamado de transdução de sinal. Transdução é um termo que deriva do latim trans, que significa através, além, enquanto do sere significa conduzir ou levar. Sendo assim, nós podemos dizer que a transdução é um processo que conduz um sinal através da membrana, de modo a levar esse sinal para o interior da célula, para que então ela execute uma resposta. O processo de transdução envolve então um mensageiro químico que é liberado ou enviado por uma outra célula, por um outro tecido. Esse mensageiro químico que é liberado no meio extracelular é chamado de primeiro mensageiro, que por sua vez interage com o receptor, que é então o transdutor, ou seja, quem transfere a mensagem para o meio intracelular, quem conduz através da membrana. Esse transdutor converte, por sua vez, a mensagem do meio extracelular em uma mensagem no meio intracelular, que muitas vezes é desencadeada por proteínas que estão associadas à face intracelular do receptor, que então desencadeiam uma cascata de reações intracelulares, originando nos chamados
segundos mensageiros, que por sua vez podem estimular a abertura de proteínas canal, alterando dessa forma a permeabilidade da membrana, ou então podem acionar proteínas-alvo específicas, que irão então estimular uma resposta, que pode ser uma alteração no transporte iônico, alteração no metabolismo, alteração na expressão gênica, alteração na forma ou no movimento celular, ou alteração no processo de crescimento, trofismo, ou na proliferação celular. Bom, vamos estudar agora de forma um pouco mais específica o modo como cada receptor funciona. Vamos iniciar pela sinalização através dos canais iônicos. Esses são os que funcionam de forma mais rápida, simples e direta. Corresponde à principal forma de sinalização das transmissões sinápticas. Bom, após a ligação do receptor com o seu ligante ou mensageiro químico específico, ele altera a sua conformação, que leva à abertura ou o fechamento do canal, permitindo ou impedindo a difusão de íons através da membrana celular. No caso da abertura, isso permite a difusão de íons que alteram então a permeabilidade e o potencial elétrico da célula, podendo levar ao processo de despolarização quando ocorre influxo de sódio e efluxo de potássio, ou a hiperpolarização quando ocorre influxo de cloreto. Esses canais específicos podem ser seletivos para um único íon ou não seletivos, permitindo a difusão não selecionada, não seletiva de íons. Sendo assim, o potencial elétrico gerado pela abertura dos canais estimula proteínas sensíveis à voltagem elétrica, o que desencadeia então uma resposta celular. Além disso, esses canais podem ser abertos de forma indireta, o que ocorre por meio da interação com receptores acoplados à proteína G, que então estimulam a abertura do canal, levando então à alteração da sua permeabilidade, permitindo a difusão iônica. Além disso, os segundos mensageiros, sintetizados indiretamente pelas proteínas G, também podem atuar como sinalizadores intracelular para abertura ou fechamento dos canais iônicos, assim como sinais físicos, como sinais elétricos, mecânicos e também térmicos, podem estimular a abertura desses canais. Bom, a maior parte da sinalização também ocorre por meio dos receptores acoplados à proteína G. Eles possuem esse nome uma vez que permitem ativar uma proteína trimérica de ligação a GTP, o que acopla o receptor
a enzimas ou canais iônicos da membrana. Bom, existem vários tipos de proteína G, ou melhor, de receptores associados ou acoplados à proteína G, de modo que eles correspondem à maior família de receptores de superfície celular. No corpo humano, por exemplo, já foram identificados mais de 800 tipos de receptores associados à proteína G. Esses receptores consistem em uma única cadeia peptídica que atravessa a bicamada lipídica 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De modo que sua porção terminal, encontrada na face citoplasmática, encontra-se ligada ou então muito próxima a uma proteína G, que, como nós vimos anteriormente, é constituída por 3 subunidades: beta, gama e alfa. No estado não estimulado, a porção alfa da proteína G encontra-se ligada a uma molécula de GDP, guanosina difosfato. Quando um ligante específico interage com um receptor associado à proteína G, ele então altera a sua conformação, o que induz a subunidade alfa a se dissociar de GDP, permitindo dessa forma que GTP se ligue à porção alfa da proteína G. Como resultado desse processo, a proteína G se dissocia das subunidades alfa, das subunidades beta e gama, e se direciona até uma proteína enzimática, ou então a uma proteína canal. Desse modo, o sinal é transmitido então adiante, ou pela proteína canal, ou pela ação da enzima. A subunidade alfa é também uma GTPase, ou seja, uma enzima que lisa GTP em GDP mais um fosfato inorgânico, onde o tempo necessário para essa hidrólise ou lise de GTP em GDP mais um fosfato inorgânico é muito curto, e ele torna-se ainda mais rápido quando a porção alfa está associada a uma outra proteína ou uma outra enzima. Esse processo de lise de GTP funciona como uma espécie de interruptor para esse estímulo. Desse modo, então, a porção alfa da proteína G retorna à sua forma inativa e se liga novamente às porções beta e gama. Na cólera, por exemplo, uma doença causada por uma bactéria lá no intestino, produz uma toxina chamada de toxina cólera. Essa proteína, essa toxina, penetra nas células que revestem o intestino, modificando a subunidade alfa da proteína G, de tal forma que ela perde a capacidade de hidrolisar GTP em GDP,
Dessa forma, ela permanece ativada, provocando um efluxo excessivo de cálcio e água para o intestino, resultando em uma diarreia prolongada e, consequentemente, uma desidratação, o que pode ser fatal se não revertido. Bom, algumas proteínas G regulam a síntese de AMP cíclico, o que funciona como um segundo mensageiro. Sendo assim, após todo aquele processo que nós vimos no slide anterior, a proteína G se liga ou estimula uma proteína na membrana plasmática chamada de adenililciclase ou também de adenilatociclase. Essa enzima, por sua vez, converte ATP citoplasmático em AMP cíclico mais pirofosfato. Esse aumento na concentração de AMP cíclico estimula uma proteína que é dependente de AMP cíclico, que é a proteína quinase ou sinase dependente de AMP cíclico, também chamada de pKa. Essa proteína inativa torna-se então ativa devido ao aumento da concentração de AMP cíclico. Se nós observarmos essa proteína mais de perto, nós iremos perceber que ela possui 2 domínios catalíticos e 2 domínios reguladores que estão ligados aos domínios catalíticos. Quando na presença de AMP cíclico, 4 moléculas se ligam aos domínios reguladores, 2 moléculas de AMP cíclico em cada um, que então se desliga dos domínios catalíticos, permitindo dessa forma que a pKa estimule proteínas efetoras e então execute uma resposta biológica. Além disso, o aumento da proteína quinase A ativa também estimula o aumento da atividade de uma enzima chamada de fosfodiesterase do AMP cíclico, que por sua vez inativa ou lisa o AMP cíclico em AMP, o que por sua vez diminui a sua concentração, diminuindo a atividade da pKa. Isso funciona como uma espécie de feedback negativo, regulando dessa forma a duração do estímulo. As proteínas G responsáveis por esse tipo de estímulo são chamadas de proteína G estimuladora, também denominadas de proteínas GS. Na respectiva tabela, nós podemos observar algumas das respostas celulares que são induzidas por segundos mensageiros derivados do AMP cíclico. Bom, um outro tipo de proteína G transmite sinais por meio dos fosfolipídios. Nesse caso, ocorre um processo similar ao anterior, só que ao invés de uma adenilatociclase, a proteína G ativa uma fosfolipase C, que, uma vez ativada, realiza a degradação de uma molécula lipídica presente na membrana celular, que é o fosfolipídio de inositol. Esse fosfolipídio possui um açúcar inositol ligado à sua cabeça, que então
se dissocia do fosfolipídio, liberando um açúcar, uma molécula de inositol trifosfato e uma molécula de diacilglicerol na membrana plasmática. Esse inositol trifosfato liberado interage com receptores específicos no retículo endoplasmático, que são, por sua vez, canais de cálcio, que, uma vez ativados, permitem a passagem de cálcio, que, por meio da diferença do seu gradiente eletroquímico, se difunde para o citosol, elevando a sua concentração no citosol. Esse cálcio livre e aumentado estimula uma proteína dependente de cálcio, a PKC, que, uma vez ativada, fosforila um conjunto de proteínas efetoras, levando assim a uma resposta biológica. E as proteínas G que realizam esse tipo de processo são as proteínas GQ. Na respectiva tabela, nós podemos observar algumas das respostas celulares que são mediadas pela fosfolipase C. Bom, como nós podemos observar no último slide, o cálcio desempenha um importante papel como mediador intracelular. Vamos agora entender o modo como o cálcio realiza esse papel. Como nós podemos observar na seguinte ilustração, uma célula com as respectivas concentrações de cálcio que a circundam, onde a concentração extracelular e a concentração no interior do retículo endoplasmático ou retículo sarcoplasmático, no caso das células musculares, são maiores do que as concentrações ou a concentração no citosol. Desse modo, quando canais de cálcio são abertos, o cálcio se difunde para o citosol, ou vindo do meio extracelular, ou dos retículos endoplasmáticos. No entanto, esse cálcio não permanece por muito tempo no citosol. Ele precisa ser bombeado novamente para o meio extracelular e para o retículo endoplasmático. E quem realiza essa função são as bombas de cálcio, que são encontradas na membrana celular e nas membranas dos retículos endoplasmáticos. Bom, os efeitos do cálcio livre no citosol são indiretos e ocorre devido a uma interação desse íon com uma proteína chamada de calmodulina. Essa proteína está presente no citosol de todas as células eucariontes. Elas possuem aproximadamente 2 nanômetros e possuem 2 sítios específicos de ligação para o cálcio. A ligação da calmodulina aos íons de cálcio induz a uma mudança na conformação dessa proteína, que torna-se capaz de se enrolar a uma ampla gama de proteínas-alvo, alterando dessa forma as suas atividades. E uma classe importante dessas proteínas-alvo são as chamadas
proteínas quinases dependentes de cálcio, calmodulina, as cancinases, que, quando ativadas, induzem a fosforilação de proteínas alvo específicas, induzindo dessa forma o movimento de proteínas do citoesqueleto ou o movimento da própria célula. Esse movimento de proteínas do citoesqueleto pode induzir a exocitose de vesículas, liberando dessa forma o seu conteúdo para o meio extracelular, ou alterando a atividade proteica de diversos outros componentes no interior da célula. Uma outra categoria importante das proteínas G são as proteínas G inibidoras, chamadas de proteínas GI, que nesse caso, quando estimuladas pelo seu receptor associado, dissocia a sua subunidade alfa, que então interage com um alvo na membrana celular. No entanto, ao invés de estimular esse alvo, o inibe, o que consequentemente deprime ou suprime a atividade celular, assim como também as subunidades beta e gama podem induzir a abertura de canais de potássio, permitindo com que este se difunda para o espaço extracelular, hiperpolarizando assim a célula, o que deprime mais ainda a atividade celular. Uma outra classe de receptores são os receptores associados a enzimas. Esses receptores são estruturas transmembrana, onde seu domínio de interação com o receptor está voltado para o meio ou líquido extracelular, enquanto o domínio catalítico está voltado para a porção intracelular da membrana, onde a maior classe desses receptores funcionam como uma tirosina quinase ou guanilato ciclase. No nosso exemplo, nós vamos trabalhar com o receptor tirosinocinase. Esses receptores não alteram a sua conformação quando ligados a um ligante, de modo que a sua estratégia para transduzir o sinal extracelular é diferente. Bom, a ligação de uma molécula sinal faz com que dois receptores se unam na membrana, formando assim um diímero, onde o contato das duas porções catalíticas no espaço intracelular ativa a função sinase dessas estruturas. Desse modo, elas sofrem uma fosforilação mútua, que serve então de sítio de ligação para uma fauna, um vasto conjunto de proteínas sinalizadoras, as quais tornam-se ativadas e realizam a propagação do sinal para o interior da célula. E a fosforilação das subunidades catalíticas dos receptores é retirada por meio das proteínas tirosina fosfatases, que então desfosforilam a porção catalítica desses receptores, o que encerra dessa forma
a sinalização ou a propagação da sinalização intracelular. Na respectiva tabela, nós podemos observar algumas das proteínas de sinalização que atuam pela via dos receptores tirosina sinases. Bom, uma outra via importante de sinalização envolve os receptores que interagem com janus sinases. Esses receptores são então associados na sua porção citoplasmática a proteínas janus sinases, de modo que a ligação de um mensageiro altera a sua conformação, causando a aproximação dessas duas proteínas. Desse modo, então, elas são fosforiladas, de modo a induzir também a fosforilação das caudas dos receptores, o que induz a aproximação e ligação das transdutoras de sinal e ativadores de transcrição, STATs, que por sua vez se associam e se dissociam do receptor, indo para o núcleo e regulando a transcrição gênica. Alguns receptores para hormônios, como por exemplo o hormônio de crescimento e a prolactina, funcionam por meio dessa forma de estímulos. Essa aula foi elaborada por meio das seguintes referências.